Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 22 do Movimento Aprender Mais. Bom, hoje nós vamos seguir aqui na sequência didática dos projetos animais do projeto Animais do Pantanal. Nós estamos agora na etapa 6, que é organizando um jornal falado sobre os animais estudados. E a atividade de hoje é a atividade 6B. Tá bom? Então, vocês vão abrir na página 172, nós vamos colocar a data na página 172 e 173, para a gente dar início às nossas atividades. Combinado? Então, vamos lá. Bom, a primeira atividade que nós vamos fazer hoje é sobre uma análise de uma notícia, para a gente imaginar, né, que nós estamos fazendo um jornal falado já sobre um animal que nós estudamos, tá? Então, hoje é uma preparação de como nós vamos fazer esse jornal falado. Como que a gente pode fazer esse jornal falado? Então, eu escolhi aqui um animal bem interessante que nós estudamos, que é a onça pintada. Olha que imagem maravilhosa, que foto maravilhosa. Essa imagem e essa notícia, ela foi tirada, mas ela foi adaptada, né? Desse site aqui, do site da UOL, tá? Então, eu não peguei a matéria na íntegra, porque a gente não pode utilizar esse tipo de matéria, né? Copiar esse tipo de matéria. Então, eu peguei uma parte da notícia, só para a gente ter uma ideia de como ficaria se nós fôssemos falar, se nós fôssemos apresentar essa notícia, tá? Então, foi retirada aqui desse site e foi acessado dia 27/6/2021, ok? A notícia é: fotógrafo é encarado por onça bebendo água no Pantanal. Olha que imagem maravilhosa que esse fotógrafo conseguiu tirar. Perfeito, né? Já imaginou você estar lá no Pantanal e de repente você dá de cara com uma onça pintada, olha que animal maravilhoso, bebendo água e te olhando, porque olha só, ela tá fixa, olhando fixamente para ele, né, para o fotógrafo. Olha só. Então aqui a legenda da foto é: exemplar macho de onça pintada, xingu, encara fotógrafo ao beber água no Pantanal. A imagem e reprodução foi de Gustavo Figueiroa, tá? Então, a reportagem é essa aqui, olha, é uma parte, né, da reportagem. O biólogo e fotógrafo Gustavo Figueiroa flagrou uma onça pintada bebendo água no Rio São Lourenço, no Mato Grosso. Ele acabou viralizando nas redes sociais com um clique do felino, conhecido na região como xingu. Xingu, então, é o nome da onça pintada, tá? Olhando fixamente para suas lentes. Figueiroa possui uma empresa que presta serviços para a ONG. ONG é uma organização não governamental, né? SOS Pantanal. Então, aqui, por que eu quis trazer essa reportagem? Além de ser muito interessante, ela também tem a entrevista com o fotógrafo, tá? Então, aqui, olha, entre aspas aqui, vocês estão vendo que tem uma parte que está entre aspas? Aqui, ó, isso aqui chama aspas. A partir daqui é a fala do entrevistado, é a fala do fotógrafo Gustavo Figueiroa, tá? Então, ele disse: esse registro eu fiz no Parque Estadual Encontro das Águas, na região de Porto Jofre, no Pantanal Norte, que fica lá no Mato Grosso, né? Na tarde que eu vi o xingu, que é a onça, né? Eu fiz mais de 250 fotos. Claro que nem todas ficaram boas. Então, até aqui foi a fala dele. Tá vendo que aqui voltam as aspas? Então, significa que acabou a fala dele, tá? Então, aqui, detalhou o fotógrafo em entrevista ao Nossa. Nossa, gente, é o site aqui de notícias, olha, www.uol.com.br/nossa/notícias e tal. Então, Nossa é aqui esse site de reportagem, tá bom? Ele afirma que, de todos os cliques, apenas 6 ficaram de alto nível. Uma delas é a fotografia que viralizou nas redes sociais,
com o registro do exemplar macho da onça pintada. O flagrante aconteceu nas margens do Rio São Lourenço, que faz divisa com o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, essa foi a notícia que eu trouxe para a gente analisar, é uma parte da notícia, né? Para a gente analisar e responder a tabela como a gente fez na aula anterior. Tem uma tabela com algumas perguntas e a gente vai analisar já imaginando como seria se a gente estivesse apresentando esse jornal falado, né? Lembrando que o jornal falado é o tipo de jornal que a gente vê na televisão, que a gente escuta no rádio, é alguém dando a notícia para a gente, contando essa notícia para a gente, tá? Então, um repórter, um apresentador de jornal, né, chamado de âncora, eles trazem as notícias e eles falam essas notícias, eles detalham essas notícias, por isso se chama jornal falado. Essa notícia que eu trouxe para vocês é escrito, né? É uma reportagem escrita. Então, a gente vai imaginar como seria se a gente estivesse apresentando esse jornal, ok? Então, agora, abrindo nas páginas do livro, atividade 6B, aprendendo um pouco mais sobre o jornal falado. A gente vai se basear nessa reportagem que a professora trouxe para responder essas tabelas aqui, ok? Preencha o roteiro abaixo que irá auxiliá-lo na produção do jornal falado. Então, qual é a notícia escolhida? A notícia, então, que nós escolhemos é essa. Fotógrafo é encarado por onça bebendo água no Pantanal. Então, aqui nós vamos colocar o título, né? Fotógrafo é encarado por onça bebendo água no Pantanal. Percebam que o encarado também está entre aspas. Significa que esse encarado não foi bem encarado. Não quer dizer que a onça sabia dele ali, estava fazendo de propósito, encarando ele de propósito. Não foi bem isso, né? Ela provavelmente estava bebendo água, viu um ser estranho fazendo, né, alguma coisa estranha para ela, porque, né, ela não está acostumada a ver humanos olhando para ela. Então, ela olhou de volta para ele e ela ficou atenta, né? Não o normal dela é ficar atenta, porque é uma coisa estranha, um ser estranho olhando para ela, se movimentando. Então, a primeira reação dela é ficar atenta, né? Para ver se ela vai precisar se defender, ou se é uma possível presa, que ela pode se alimentar, ou se oferece algum tipo de risco para ela ou não. Então, ela encarou, na verdade, esse encarar, não foi encarar que nem a gente às vezes está se olhando as pessoas, encarando e querendo alguma coisa, não foi bem isso, né? Por isso que está entre aspas, tá bom? Quantos apresentadores participarão? Quantas pessoas será que a gente precisa para apresentar essa notícia? Eu acredito que apenas um apresentador, né? Uma pessoa para apresentar a notícia é suficiente. E aqui, quem serão eles? Essa pergunta pode ser respondida se a gente estiver na escola, né? Com o nosso grupo de alunos dentro da nossa sala, e aí a gente vai escalar quem vai fazer o quê na apresentação do jornal. No caso, como a gente está fazendo online, né? Fica difícil a gente escolher uma pessoa para apresentar esse jornal. Então, essa resposta a gente não vai colocar, tá bom? Então, aqui eu coloquei que apenas um apresentador. Quantos serão os repórteres? Então, vamos imaginar que o apresentador lá no jornal vai dar a chamada, né? Vai falar, olha, hoje a gente vai ouvir a história do fotógrafo que estava lá no Pantanal e foi encarado por uma onça, nananá. E aí ele vai chamar o repórter que está lá, provavelmente, no campo, junto com o fotógrafo, e ele vai estar detalhando essa notícia, né? Esse repórter. Quantos repórteres a gente precisa para fazer essa notícia? Eu coloquei aqui que apenas um repórter também, né? Então, uma pessoa faz a chamada, a outra noticia, né? Fala como será a notícia, né? Acho que uma pessoa só é suficiente. Depois, quem serão os repórteres? Aqui também, essa pergunta a gente não vai conseguir responder,
porque nós estamos fazendo online, não conheço todos os alunos, vocês também não se conhecem, não tem como a gente dividir esse papel aí, tá bom? Então, se a gente estivesse presencialmente na escola, ficaria muito mais fácil da gente delegar o que cada um iria fazer, né? Então, vamos para a próxima. Quantos serão os entrevistados? Então, aqui eu também coloquei que é um entrevistado, que aqui no caso seria apenas o fotógrafo, né? Que conseguiu pegar essa imagem e estava lá observando a onça. Então, apenas ele seria o entrevistado, tá? Quem serão os entrevistados? Então, eu coloquei aqui que é o biólogo e fotógrafo Gustavo Figueiroa, né? Nesse caso, nessa reportagem, seria interessante apenas entrevistar o fotógrafo, porque é ele que estava lá, ele que viu o que aconteceu, ele que conseguiu a imagem. Então, o importante seria conversar com ele mesmo, né? Quanto tempo será a apresentação? Então, essa apresentação, na verdade, ela não vai ser uma apresentação demorada, né? É uma apresentação curta. O que vai demorar, o que vai precisar de mais tempo da gente é a preparação dessa notícia, né? Então, assim, dividir quem que vai ser o repórter, quem que vai ser o entrevistador, como que vai fazer, quais as perguntas que irão ser feitas para esse fotógrafo, como que vai ser essa chamada, como que o repórter tem que se posicionar, tem que falar, qual é o papel dele, né, nessa reportagem, né? Então, isso demora mais tempo do que a própria entrevista em si, né? Então, aqui, a apresentação, eu coloquei que vai demorar de 15 a 20 minutos, porque não é uma reportagem demorada. Vocês que estão acostumados a assistir televisão, provavelmente assistem jornal em casa com a mamãe, com o papai, vocês podem perceber que o jornal, ele vamos colocar aí, que ele demore 1 hora, mais ou menos, só que dentro dessa 1 hora tem muitas reportagens, né? Eles não se prendem a uma reportagem apenas. Eles falam sobre muitas coisas, eles falam sobre o tempo, eles falam sobre economia, eles falam sobre saúde, eles falam sobre educação, às vezes faz alguma reportagem sobre a escola, eles falam sobre vários temas, né? Sobre poluição, sobre várias coisas, né? Se você nunca parou para prestar atenção, dá uma observada, assiste um dia aí com a mamãe, com o papai, um jornal, na hora do almoço, ou à noite, ou escuta na rádio, para vocês observarem. Tem várias reportagens. Se a gente coloca uma reportagem muito comprida, fica cansativo, né? Então, tem vários assuntos dentro desse tempo de telejornal, né? Esse tempo do jornal falado, tem vários assuntos. Então, a reportagem em si, ela é bem rápida. Ela precisa ser rápida, ela precisa ser dinâmica, ela não pode ser demorada demais, tá? Então, eu coloquei aqui de 15 a 20 minutos, isso ainda é um tempo muito grande. Mas vamos colocar, porque até todo mundo se preparar, né? Leva um tempinho um pouquinho maior, tá bom? E aqui, quais serão as perguntas da entrevista? Então, pensando aí na reportagem que a gente leu, eu trouxe aqui 2 perguntas para a gente ter mais ou menos ideia, né? Que provavelmente foram feitas a esse fotógrafo, né? Esse biólogo. Que é a primeira, o que você sentiu ao se deparar com uma onça, né? O que será que ele sentiu quando ele percebeu que a onça estava na frente dele e que ele estava tirando foto dela e ela estava encarando ele, ela estava percebendo a movimentação dele, ela estava percebendo a presença dele. Qual será que foi a sensação dele nesse momento? Eu teria muito medo, mas ele provavelmente, mesmo com medo, deve ter ficado muito eufórico, deve ter ficado muito animado, porque, na verdade, era disso que ele estava atrás, né? Ele estava observando essa onça, ele estava procurando, né, momentos para tirar foto dessa onça. Então, eu acredito que ele tenha ficado com medo, mas que tenha ficado bem animado também, né, ao mesmo tempo. Mas essa é uma pergunta que a gente poderia fazer, né, se a gente estivesse entrevistando ele. E você pretende voltar e tentar fotos de outros animais assim tão de perto?
qual será que é a intenção dele? Será que ele pretende voltar e tentar outras fotos assim tão próximas de outros animais também? Ou será que ele só queria foto da onça? Qual que será que é a intenção dele? Né? São duas perguntas que a gente poderia fazer aí para esse biólogo e fotógrafo, Gustavo Figueiroa. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje, uma preparação, né, para a gente fazer um jornal falado. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês, então, na nossa próxima aula, tá bom? Que é a aula de amanhã, não se esqueçam, certo? Também, para relembrar, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, para você sempre receber as atividades e as videoaulas, né? Quando elas forem lançadas no YouTube, tá bom? Não se esqueçam, então, se inscrevam no canal do terceiro ano, Movimento Aprender Mais terceiro ano, e ativem o sininho, assim vocês vão receber as videoaulas e as aulas do Movimento Aprender Mais também. Combinado? Muito bem, então é isso. Um beijo enorme, espero vocês amanhã. Tchau, tchau.